Na leitura do Evangelho da missa de hoje. Na festa de São Pedro, ouvimos Jesus dizendo a Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E hoje, vendo duas barcas dos apóstolos estacionadas, ancoradas à beira do lago, Jesus escolheu uma. E aquele que escolheu foi a de Pedro. A outra talvez fosse de João, afinal os dois que trabalhavam com a pesca, ou talvez fosse do seu irmão André. Mas ele livremente escolheu, porque ninguém dizia a Jesus o que ele devia fazer ou deixava de fazer. Ele sabia o que fazia, e o que fazia com livre e espontânea vontade. Ele fez uma escolha, e nenhum homem nesta terra pôde mudar essa escolha. E esta escolha não foi, não desistiu Jesus desta escolha, e nem alterou o modo dessa escolha. É Ele que escolhe. Quem quer seguir, que obedeça. Mais uma vez, vemos na própria Sagrada Escritura as razões da nossa fé, e vimos que a abundância da pescaria, a abundância dessa pesca estava na obediência dos apóstolos, ou podemos dizer assim até desses marinheiros, desses pescadores, a ordem de Jesus, contrariando aquilo que o bom senso deles, aquilo que a experiência de vida daqueles homens faziam com a pesca. Eles tinham uma experiência, eles não eram marinheiros de primeira viagem. Pedro não foi arrogante ao dizer a Jesus: já tentamos a noite inteira. Ele é um homem, ele sabia muito bem o que significava passar a noite inteira pescando e amanhecer o dia, terminar as horas de trabalho, dar o devido descanso ao corpo, e alguém agora, com a autoridade de um patrão, diz: lança as redes novamente, agora na direção que eu indico. Era preciso muita coragem, e Pedro deu esta prova de coragem, deu esta prova de obediência, e aqui a gente começa, a podermos encontrar um argumento, como nós tínhamos falado na semana passada. Por que Cristo escolheu Pedro? Não sei, pergunte a ele. Humanamente não há nada que justifique, não era diferente. Mas agora a gente vê uma virtude de Pedro. Pedro era impulsivo, mas obedeceu. Estava cansado, era um homem que trabalhou a noite inteira, mas teve a coragem de obedecer a Jesus, ao qual Pedro nunca viu Jesus botar a mão numa rede. Nunca ouvimos uma descrição do Evangelho com Jesus com uma varinha de pescar, com a isca, a minhoca no anzol, pescando peixes. Pega uma pessoa que nunca dirigiu um carro, você nunca viu dirigir um carro, e ele fala: agora você dirige assim, assim, assado. Quem de nós, no primeiro momento, iria obedecer? É difícil a gente aceitar palpite, ou a opinião, ou a ordem de alguém que a gente nunca viu fazendo uma coisa, a qual nós fazemos todos os dias e temos muita experiência. Pedro aqui deu uma grande mostra de humildade, essa mesma humildade a qual todos nós também somos convidados. Eu não sei bem o que ele pede, mas eu sei que ele tem autoridade. Essa frase nós sempre ouvimos no Evangelho várias vezes a respeito de nosso Senhor. Ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem sabe
como quem conhece o que as pessoas estão pensando. Ele não fala de achismo, ele não fala de impulsão, ele não fala na sorte. O que ele fala tem uma grande coerência, uma grande razão, e por isso fez muito bem Pedro. E aqui nós só temos que elogiar esta atitude corajosa que São Pedro teve, mais uma vez, não é? De jogar as redes e obedecer o nosso Senhor. E aí vem esta cena tão linda, tão bonita de Pedro, que nós também deveríamos imitar. Diante de uma graça tão grande, de um episódio tão marcante na vida dele, ele teve a humildade: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pescador. Porque eu sou um pecador. O pescador Jesus já sabia, não é? Eu sou um pecador. Deus fez ele reconhecer em público a própria falta. E quando nós podíamos dizer, então Jesus diz, então vai embora, você não serve, nosso Senhor fala, então eu vou te fazer pescador de homens. Porque então Pedro tinha a experiência, não é, daquele que errou, daquele que falhou, mas daquele que se arrependeu, daquele que está com vontade de fazer as coisas certas e que reconhece que de fato não é a melhor escolha, mas se a escolha é de Deus, Ele dará os meios. E assim, nós, o Senhor, te farei pescador de homens. E Pedro abandonou as redes naquele dia. Nunca mais, não é? Nunca mais abandonou a profissão de pescador. Mais tarde vamos ver ele, depois da ressurreição, ele vai estar pescando, não é? Porque Cristo tinha ressuscitado, ele estava com os outros pescando, talvez para a própria sobrevivência. Mas quando soube que era o Senhor, imediatamente se atirou na água, né, do jeito que estava, e foi em direção a Cristo. Quer dizer, aquela primeira renúncia continuava valendo para ele. Entre pescar peixes e estar com Cristo, era bem decidido na cabeça dele o que ele queria. É preciso que também cada um de nós, meus irmãos, tenha essa resolução de dar-se a Deus. É preciso também que nós tenhamos sempre em mente esse desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer esta vontade na igreja, com a igreja, para a igreja, porque assim temos a certeza absoluta de que estamos fazendo para Cristo, que estamos fazendo em Cristo e que estamos fazendo com Cristo. Belas obras, belos discursos, bonitas atitudes, até uma liturgia muito bem celebrada, sem Cristo, sem a igreja, sem o Papa, perde o seu valor. Por isso, é muito importante que nós tenhamos esta disponibilidade, fruto da verdadeira humildade, fruto da verdadeira fé, de nos colocarmos a serviço de Deus nosso Senhor. O que estamos, a graça que temos de poder celebrar a liturgia de uma forma extraordinária, nos é mais que um privilégio, é um dever. Se muitas vezes nos entristece algum abuso, não é? Mais deveria nos entristecer de quando temos uma liturgia sem abuso e não aproveitamos, e não colocamos ela como centro da nossa vida católica, quando não compreendemos o valor imenso da presença real de Nosso Senhor na Sagrada Comunhão e reclamamos tanto de que faltam em muitos lugares se falta o respeito devido, respeito exterior devido à Eucaristia, e com toda razão reclamamos, porque a Igreja se pronuncia contra esses abusos, mas
há um abuso que é muito pior do que esse. É o abuso de um coração, não é? Que não está contrito, que não é humilde, mas que se atreve a receber nosso Senhor. É às vezes o nosso coração que o recebe, como nós rezamos naquela oração, e desagrava o coração de Jesus, com frieza e desprezo. Porque pior do que a gente falar, receber um não de alguém: olha, quero te visitar. Não, não venha, não vou te receber na sua casa. Não quero te receber na minha casa. Pior que isso é a gente chegar na casa de alguém e ser maltratado depois que a gente pôs o pé lá dentro, né? Você entra na casa de alguém e a pessoa começa a te xingar, começa a te maltratar, começa a te injuriar, né? E você não sabe o que vai fazer. Você quer sair e... né? Talvez, será que não é assim que muitos recebem nosso Senhor? Aí pouco importa qual liturgia, em qual rito está sendo celebrada a missa. Pouco adiantaria se houver menosprezo, frieza, dureza do coração. Nosso Senhor quer fazer não só de Pedro pescador de almas, mas quer que todo cristão seja pescador de almas. E esta pesca, a colaboração nesta pesca, cada um deve fazer, sim, aí sim, de acordo com a sua própria vocação, de acordo com o lugar, os meios que Deus lhe propiciar. Mas não podemos imaginar um católico que não seja também um apóstolo, um católico que se contente em ser bom, não é? E se recuse a querer que o outro seja bom, ou que se recuse, se negue a falar de Deus ou das coisas de Deus, e mais do que falar, que se negue a viver como católico fora do ambiente da igreja, fora das quatro paredes aqui, e lá na sua casa vive como um cidadão comum, como um anônimo. Não existe católico anônimo. Católico é sempre um homem público. Ser católico é ser público. Temos de trazer estampado no nosso rosto, no nosso olhar, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, a nossa fé. Não é possível dissimular a fé. Claro que a gente pode até trabalhar no ambiente e não falar da nossa fé diretamente, mas vai ser impossível ser um verdadeiro católico sem que outra pessoa perceba: você tem alguma coisa de diferente. Por que você comporta assim? Olha, aqui todo mundo conta piada suja, por que só você não conta? Conta para mim o segredo. Aqui todo mundo mexe uns com os outros, todo mundo aqui fala palavrão, por que você não fala? Você vai ter que perceber que você é católico. Aqui todo mundo provoca um ao outro, por que você não provoca? Você não precisa dizer que você é católico. Se você se comportar como católico, inevitavelmente vai produzir um choque. E aí você tem que se revelar. Não é? Vamos dizer assim, entre aspas, você tem que se trair. Você tem que dizer o que você é. Não fala porque isso não é condizente com a fé que eu professo. Bom, o que você é? Eu sou católico. Ah, mas eu também sou. Bom, se você é, eu não sei. Não é? Eu estou tentando seguir Cristo passo a passo. Nós precisamos, meus irmãos, ter esta consciência de que ser apóstolo é uma consequência da nossa fé. Nós não podemos nos negar a este apostolado. Vamos suplicar a Nossa Senhora que nos ajude a ter esse espírito de caridade, de verdadeira caridade para com o próximo, de ajudar o próximo a conhecer a igreja. E por isso que é uma coisa muito responsável, né? Já pensou se as pessoas conhecerem a igreja por você, através de você? Será que a pessoa vai sair dali conhecendo de fato a igreja?
ou vai sair dali conhecendo as suas opiniões a respeito da igreja? Vai sair dali conhecendo a doutrina católica, ou vai sair dali conhecendo as secções que você faz da fé, os fragmentos que você de qualquer modo juntou? Não. Espero que todos possam dar um testemunho autêntico de fé. Era isso que os primeiros cristãos deixaram bem claro. Não é? Os pagãos viam os cristãos e diziam: eles são cristãos. Significa, são seguidores de Cristo. Eles imitam a Jesus Cristo. E aí, isso correu muito rapidamente. O que é ser cristão? Ser cristão é ser outro Cristo. É comportar-se como Cristo. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça desta coerência da fé. Nosso amigo Emerson já comentou, tivemos a graça de fazer um folheto um pouco mais completo para as nossas missas e acrescentamos então algumas orações comuns que costumamos rezar, e nesse pequeno missal que foi feito também para homenagear o padre Rodolfo Komorek, que para nós é o grande intercessor e o grande patrocinador destas missas na forma extraordinária, aqui na Capela do Segura, como lá na Capela do Relicário, para não dizer então, aqui na paróquia da Sagrada Família, na cidade de São José dos Campos. De fato, para nós tem sido uma graça dada por intercessão dele, para que este apostolado da igreja, que também faz parte da igreja, possa dar uma continuidade. E por isso procuramos colocar algumas informações que possam ser úteis àqueles que chegam à Santa Missa, a forma extraordinária pela primeira vez, não é? Algumas das suas particularidades. Depois convidamos os fiéis para lembrar que a missa é a mais perfeita forma de oração que se tem nesta terra. Hoje, em Caçapava, nós estivemos junto com o padre Décio, que é o padre da cidade de Caçapava, do Santuário Santo Antônio, e que é o exorcista da Diocese de Taubaté. E ele comentou uma coisa muito interessante. Estava explicando sobre o trabalho dele de exorcista, e ele comentando que muita coisa de ação diabólica é vencida pela oração dos fiéis, pela oração comunitária, quando muitas pessoas se põem a rezar uns pelos outros. E isso nos faz recordar então nosso aproveito de oração, não é? E a gente sabe que de hora em hora alguém está rezando uma Ave Maria por mim, e que eu na minha hora estou rezando pelos outros. Aumenta a nossa responsabilidade, e isso é muito importante. Então, na missa a mesma coisa. A hora em que melhor e mais eu posso interceder junto a Deus por mim e pelo meu próximo é na Santa Missa. Se não posso tê-la todos os dias, se os fiéis não podem ter, então as orações em segundo lugar. Nesse folheto nós também trouxemos a parte legal, o magistério oficial da igreja, através do motu próprio Summorum Pontificum do Papa Bento XVI, que nos explica de maneira teológica e atualiza
a doutrina católica e a nossa posição católica, como deve ser a respeito da assim chamada antiga e da nova liturgia, da validade, da liceidade, da possibilidade das duas liturgias, e que as duas pertencem a um conjunto maior, que é o conjunto da liturgia da Igreja, a qual o Papa é o primeiro responsável. É ele que detém o poder de colocar, de tirar, de aprovar ou de reprovar. E por isso, se temos a missa na fórmula extraordinária, não é uma conquista nossa, diretamente. Antes, é pela nossa unidade com o Papa que torna possível. E o missalzinho foi elaborado de maneira bilíngue, para que cada um possa ter o acesso à língua latina e à tradução em português. Traduzir um texto é sempre complicado. Por isso vocês podem encontrar diversas traduções, às vezes de uma ou outra expressão que possa acontecer alguma divergência ou achar uma palavra mais conveniente, mas aqui o texto oficial sempre é o texto em latim. As indicações em vermelho, as rubricas ou comentários, que ajudam a explicar passo a passo o que está acontecendo na missa, não é? Que é exatamente igual em qualquer liturgia católica. Toda a liturgia católica possui na sua essência a mesma coisa: a palavra de Deus, ensinamento, o ofertório, a consagração, a oração do Pai Nosso, a comunhão do sacerdote, a comunhão dos fiéis. A essência é exatamente a mesma. Muda os detalhes, e aqui as explicações, elas valem tanto para qualquer liturgia que a gente estiver assistindo, nas partes correspondentes. Vamos encontrar então cada passo da missa, e que vale muito a pena, mesmo aquelas partes em que só o sacerdote reza, porque é a oração dele, os fiéis podem acompanhar lendo a tradução em português, porque são orações belíssimas. É claro que a sua oração não tem o poder da consagração, mas não há nenhuma proibição de se acompanhar lendo e em espírito de oração aquelas orações que estão sendo feitas pelo sacerdote. Depois do missal, no final do missal, existe uma série de orações que não são obrigatórias, mas uma devoção muito preciosa na igreja e na celebração da missa antiga. Quando se celebra a missa semanal, se pode acrescentar então as 3 Ave Marias, a Salve Rainha, e 2 orações pedindo a Deus proteção à igreja, uma diretamente a ele, outra através da intercessão de São Miguel Arcanjo. Ainda acrescentamos a oração de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, que é essa oração que se reza sempre na primeira sexta-feira do mês, e o ato de consagração ao Coração de Jesus na festa do Coração de Jesus. Colocamos ainda a ladainha do Coração de Jesus, que é uma oração muito preciosa, os mistérios do Santo Rosário, está faltando os mistérios luminosos, mas uma segunda edição serão acrescentados também, fazem parte da tradição da Igreja, através do Papa, do Santo Padre São João Paulo II, que instituiu, que acrescentou à devoção do Rosário os mistérios luminosos. A ladainha a Nossa Senhora, a consagração a Nossa Senhora, segundo o médico de São Luís de Montfort, e algumas indicações de orações para a ação de graças
e a preparação para a comunhão. E às vezes alguns fiéis, de fato, não sabem como rezar. Precisa ter um elemento, vamos dizer assim, um sustentáculo para ajudar nas suas orações. Isso é muito importante. Colocamos então também uma biografia do padre Rodolfo Comarec, porque é muito importante. É uma glória ter numa cidade o túmulo de Tensaru que ele viveu entre nós, um sacerdote santo. Seja para nós que somos sacerdotes, sejam para os fiéis que aqui moram. E no final acrescentamos alguns hinos que cantamos, que são populares em latim, que se cantam na Santa Missa. Esperamos que esse folheto se pode usar em muitas missas. Então pedimos aos fiéis que não levem para casa. Se quiser levar, depois procura o Emerson, alguém lá na sacristia, apenas para a gente conseguir sempre repor para que nunca falte o folheto, porque ele ajuda muito para acompanhar com maior piedade a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.